Bom dia, boa tarde, boa noite. Denise Fracaro, terapeuta holística. Eu tô aqui hoje para falar sobre um assunto que me foi pedido há um tempo atrás. Eu não estou procrastinando, mas é interessante como o tempo vai passando e as coisas vão reverberando de uma forma diferente. Culpa. Culpa, na escala de emoções, de acordo com a medição de um grande cientista, é uma das piores emoções que a gente pode nutrir no nosso corpo, na nossa mente, no nosso campo emocional. A culpa coloca a gente numa energia tão baixa, mas tão baixa, que a gente é capaz, através disso, de atrair seres muito pesados. E a gente é capaz de atrair mais eventos pesados para a nossa vida, né? E a culpa, ela se refere a uma sensação de ter responsabilidade por algo ter acontecido de uma forma equivocada, de uma forma não agradável para alguém. Então, se o seu filho cai e se machuca, você se sente culpado por isso, porque você não estava lá o tempo todo, 100% do tempo, gerenciando, protegendo, acolhendo, tirando os perigos da frente dele. Se você não fica mais com uma pessoa com quem você está namorando, você se separa dela porque o relacionamento não está bacana para você, não está sendo nutritivo, não está alimentando a sua alma, e essa pessoa entra numa profunda depressão, ela entra num estado emocional muito destrutivo, é culpa sua? São coisas diferentes, assim. Lógico que as crianças, a gente tem essa noção de proteger, essa noção de estar junto, porém, crianças, adultos, adolescentes, nesta realidade, todos somos de idades diferentes, porém, espiritualmente, todos somos adultos. Não existe criança nesse planeta. Quando a gente fala em alma velha e alma jovem, as almas velhas estão no planeta há mais tempo, as almas jovens estão conhecendo a dinâmica desse planeta, mas isso não significa que elas sejam jovens no sentido de acabaram de ser criadas pelo Criador. Todos nós saímos dessa centelha divina e todos nós temos o amparo da nossa hierarquia espiritual. Não existe um ser sozinho neste mundo, não existe ser sozinho, não existe estar sozinho. Apesar de que a gente pode muitas vezes se sentir sozinho, abandonado e desamparado, e isso é um dos grandes males da atualidade. O sentir-se abandonado, o sentir-se sozinho, não ter ninguém para te acolher e te cuidar. Espiritualmente, a gente nunca está sozinho. A gente pode não ter noção e não reconhecer e não aceitar a nossa família espiritual, mas ela está aqui o tempo todo. Ela está junto com a gente numa dimensão em que os nossos olhos físicos, da maioria das pessoas, não conseguem ver. Mas de olhos fechados, muitas vezes você pode perceber. De olhos fechados, você pode chamar a sua hierarquia, os seus anjos, os seus amparadores e perceber a presença deles. Por que eu estou entrando nesse lado espiritual da vida? Pelo seguinte, quando você se sente culpado por alguém ter feito alguma bobagem, em função de você ter saído de um relacionamento, por exemplo, que foi um exemplo que eu dei, isso significa que você é responsável pela vida daquela pessoa? Isso significa que você é tão o cara que se você sai da vida daquela pessoa, ela se acaba? Ela se perde? Isso traz uma energia de uma certa arrogância, né? Porque sem mim ele não é nada, sem mim ela não é nada, dependendo, né, de que como você tá nesse relacionamento. E então eu vou ficar nesse relacionamento porque eu sou obrigada, porque eu tenho que amparar essa pessoa, porque ela não pode viver sem mim. Será que eu sou tão necessário assim? Será que eu sou tão fundamental assim? Será que eu sou essa pessoa que
o outro não pode ficar sem. Isso me coloca numa posição de muita superioridade, né? E ao mesmo tempo que você pode se julgar vítima, de certa forma, dessa situação, porque eu não posso sair desse relacionamento, porque senão eu vou matar essa pessoa. Oi, para um pouquinho e pensa, reflete, organiza as energias que estão em volta disso. Quem precisa de quem nesse relacionamento? Você precisa de alguém que depende de você, que é imaturo, inseguro, para você se sentir esse provedor sentimental, emocional. Então você se sente mais poderoso, porque você está, né, manipulando as coisas dessa forma. Quem está dependendo de quem? As duas pessoas são codependentes. E quando a gente se coloca nessa posição de superioridade, de achar que a gente é o culpado pela desgraça do outro, é mais ou menos como você dizer para o mundo que o outro não tem anjo da guarda, não tem amparador, não tem guia, não tem Exu, não tem Pombagira, não tem Sananda, não tem Jesus, não tem Maria, ele não tem ninguém, coitado, ele só tem você. E se você não está lá, ele está perdido. Será que a gente é tão importante assim na vida de alguém, né? A gente sim é importante na vida de várias pessoas, não tô querendo dizer para você desmanchar sua família, renegar seu pai e sua mãe, dispensar seus filhos, vai todo mundo embora porque ninguém precisa de mim, né? Não é isso, organizar um motim e uma revolução aqui. Eu tô dizendo para você não se colocar nesse lugar de puxar para você uma responsabilidade, que não dá nem para usar esse nome, né? De ser o causador do prazer ou da desgraça do outro. Então a gente precisa descer, a gente pode descer se a gente quiser, né? É uma escolha, descer um pouquinho do nosso salto, descer um pouquinho dessa postura de se não for por mim, tudo está perdido, tá? E permitir que as pessoas se desenvolvam, que elas cometam erros, que elas possam chegar num lugar e falar assim, olha, eu experimentei, deu certo, eu experimentei, não deu certo. Nesse assunto você pode me ajudar? Ok, mas assim, uma coisa é você ter uma parceria e outra coisa é você ter uma dependência. O que é leve para você? Você ter alguém dependendo de você e você obviamente está dependendo também dessa pessoa de alguma forma, ou você ter uma parceria entre duas pessoas mais ou menos equivalentes? Porque igual mesmo, né? Você fala assim, ele é igual, é possível, é sempre possível, mas não é a coisa mais fácil do mundo você ter duas pessoas de mesma envergadura, né? De mesma maturidade espiritual. Normalmente um tá dando impulso para o outro se desenvolver em áreas diferentes, né? Então um dá uma força aqui, o outro dá uma força ali, e aí formam-se parcerias que se entrelaçam para uma vida, ou para um projeto, ou para 6 meses, né? Por quanto tempo você consegue tocar um projeto com uma pessoa? Qual a natureza desse projeto? Quanto do seu coração você está colocando nisso? Ok, coloquei todo o meu coração ali, e aí o projeto não deu certo, não foi para frente. Você tem culpa disso? O outro tem culpa disso? Uma coisa é a gente ter a responsabilidade, outra coisa é a gente ter a culpa. A culpa, ela traz uma carga muito pesada energeticamente. E toda vez que a gente sente culpa, a gente deveria se perguntar: o que realmente está acontecendo aqui? Eu estou sentindo esse peso, e esse peso é meu, esse peso não é meu. Eu sou esse ser tão responsável pela felicidade ou infelicidade do outro, pelo sucesso ou pelo insucesso desse projeto? Ou a gente tem uma parceria aqui que pode frutificar ou não, né? Por um tempo X, pode dar muito certo,
por um tempo e pode dar muito errado depois. E se houver um mínimo de maturidade, as pessoas vão sentar e conversar e falar: olha, esse projeto não está funcionando mais, ele não está sendo mais bacana, eu não sou mais uma contribuição nesse projeto, seja um relacionamento, um negócio, um trabalho, você não está sendo contribuição. Como a gente pode melhorar isso aqui? E a culpa, ela energeticamente, às vezes se manifesta nas costas, às vezes no quadril, ou às vezes em órgãos específicos, porque fica impregnado dessa energia daquele momento primeiro em que você se sentiu culpado por ter conseguido algo ou não ter conseguido algo. E aí você fica todo emaranhado nesse aspecto dessa densidade e fica pedindo por mais, porque o seu corpo vai ficar emanando aquela energia e você vai ficar pedindo mais energeticamente. Você vai ficar chamando mais situações aonde você situações nas quais você não vai conseguir evoluir, não vai conseguir ter sucesso, né, ter prosperidade e você vai voltar a se sentir culpado e você vai voltar a se sentir culpado. Então, todas as pessoas que nós encontramos, seja por breves momentos na vida, seja por longos períodos da vida, elas contribuem para nós de alguma forma. E as pessoas que chegou a um término, não deu mais certo, não está fluindo mais, não é uma questão de eu sou culpada porque o projeto não deu certo. É uma questão de não estar fluindo mais, não está sendo mais benéfico para mim. O que eu posso fazer com isso? Eu posso, então, escolher diferente, né? E quando você escolhe diferente, ou por terminar o projeto, ou por modificar o projeto, modificar a forma como ele está sendo conduzido, você consegue fazer isso numa leveza, você consegue fazer isso com um olhar de expansão, com um olhar de contribuição para a vida. Porque se alguém está num relacionamento, seja ele de negócio ou não, tá? Por culpa, não saio daqui porque senão eu me sentiria culpado pelo desfecho, né? Por coisas que não vão acontecer mais da mesma forma, eu estou me prendendo por uma energia negativa. É uma promessa, um laço, um vínculo em função de uma energia negativa. Não é uma energia evolutiva. E no final das contas, a gente só está nesse planeta para evoluir. E não é para evoluir porque hoje eu sou uma pessoa ruim, eu preciso ser uma pessoa boa. Eu escolho ser uma pessoa boa. É evoluir para tirar as camadas de ignorância de cima de mim e eu conseguir olhar e perceber que eu já sou essa pessoa boa. Eu já sou essa pessoa feliz e contente, independente das circunstâncias, independente se eu tenho casa, se eu não tenho casa, independente de como está fluindo a minha vida. Senão, as pessoas que não são prósperas, elas não são evoluídas. As pessoas mais simples, às vezes, são muito mais evoluídas, né? Porque elas estão mais em paz com o que elas são, elas estão mais em paz com o que elas, como elas navegam pela vida. Aí o trabalho que a gente pode fazer internamente a respeito da culpa é se perguntar, primeira coisa, se esse sentimento, essa sensação, esse peso, essa dor, veja como ela se manifesta, se é seu, se não você devolve. Perguntar no corpo aonde que ela se manifesta, tá? Porque a religião não ajuda por minha culpa, minha tão grande culpa, hello, né? Então, assim, que culpa é essa que a gente carrega de ter nascido apenas? Aonde a gente carrega essa culpa? Em qual parte do seu corpo ela se conecta com você? Em qual parte do seu corpo você está densificando essa energia? Pode ser uma parte do seu corpo que você sinta dores há muito tempo. Pode ser uma parte do seu corpo onde você sinta, sei lá, gastrite, alguma coisa que não desce, que não consegue digerir, que não consegue fluir através de você. E aí alguma densidade dessa pode somatizar numa doença específica. Quando a gente sente culpa de não ser bom o suficiente, de acordo com parâmetros
que a gente supõe, porque nunca é falado claramente, mas a gente supõe que os nossos pais, para começar, né, os nossos processos começam lá atrás de Pitico, eles gostariam que a gente fosse assim, o assado. A gente supõe, porque eventualmente eles podem elogiar mais um irmão por alguma questão, mais um amiguinho, um vizinho, ou filho do amigo, eles elogiam muito, e você, né, enfim, tudo bem, você tudo bem. Então você sente culpa de não ser esse grande filho maravilhoso, esplendoroso para os seus pais. Isso vai reverberar na sua vida, vai ficar guardado em algum lugar. E o nosso corpo, ele é toda uma biblioteca, ele tem essa memória celular dessa e de outras vidas. Vai juntar com outras memórias celulares, né, nas células, de vidas anteriores, onde você experimentou processos parecidos, e vai intensificar mais ainda aquilo lá. Aí quando a gente energeticamente, nas terapias, começa a limpar, a gente fica muito feliz quando acessa, nossa, tava aqui, pronto, limpou, né? Aí na semana seguinte você fala, nossa, mas de novo, né? A dor passou, a dor voltou, a dor passou, a dor voltou, e parece que a gente nunca limpa o suficiente, nunca acaba de limpar, né? E isso às vezes dá um desânimo, né, no nosso caminho de busca, no nosso caminho de desenvolvimento, nosso caminho de autoconhecimento. Às vezes vem um desânimo, né? E aí, olha, se vier o desânimo, dá uma pausa, respira, fala, vou tirar férias. Tira férias de você mesmo por um tempo. Não force uma coisa, porque essa busca insana que às vezes a gente empreende por compreender tudo, por entender tudo, por estar 100% limpo, não é exatamente como vai acontecer. A gente vai limpar o suficiente para que a gente tenha liberdade de escolha. E a culpa não te dá liberdade de escolha, porque ela te prende, ela te amarra numa pessoa, num lugar, né? Eu não posso, por exemplo, um exemplo, mudar de país porque meus pais são idosos e se acontecer algo com eles, eu vou me sentir culpada porque eu não tô aqui para cuidar deles. Entende? A gente se prende, sendo que a gente poderia criar condições para fazer a nossa vida fluir, enquanto a vida das outras pessoas fluem também. E enquanto a gente está presa em alguém ou em algum lugar, a gente também não dá oportunidade para o outro se desenvolver, para os outros participarem, para os outros se desenvolverem. Então, às vezes, você tem 4 irmãos numa família, só um cuida dos pais. Pode ser que os outros sejam todos relapsos e não queiram nem saber o que está acontecendo com os velhinhos? Pode ser. Pode ser que esse aqui seja extremamente controlador, acha que só ele sabe fazer as coisas direito e que se ele sair de cena, os pais vão passar muito mal, vão sofrer, não vão conseguir. Esses 3 não vão conseguir cuidar direito dos pais, porque só ele sabe cuidar bem, né? E aí, olha só, é culpa ou é controle? É culpa ou é manipulação? Quando vem uma sensação de, nossa, vai ser minha culpa se acontecer alguma coisa com eles, eu não posso sair de perto, é culpa mesmo? O que essa palavra está encobrindo? O que tem por trás? Qual que é o seu interesse nisso? A culpa, ela está conectada energeticamente no nosso corpo, no 2º chakra, no chakra sexual, que trabalha com nossos órgãos sexuais, útero, ovários, testículos, essa brincadeira boa. Tem muita associação com relacionamentos por conta disso, porque também é um chakra que trabalha com isso. Tem muita limitação à nossa criatividade, porque esse chakra também trabalha com a nossa criatividade. Então, assim, tem muitas associações e relacionamentos e parcerias baseados na culpa. Tá tudo meio junto e misturado. E a culpa, ela tá conectada diretamente ao prazer. São antagônicos? O que são? Você sente prazer nos seus relacionamentos e você consegue sentir prazer sem ter culpa? Ou você ainda está imbuído, impregnado dessa noção católica, né, cristã, de trazer a culpa para os seus relacionamentos? Porque faz parte da minha culpa, minha tão grande culpa.
e a gente não se dá a liberdade de sentir prazer, né? Tá tudo meio juntos, misturados ali nesse departamento, afeta extremamente o cardíaco e como a gente trabalha com o nosso plexo solar, que é o nosso poder pessoal também. E como que a gente pode dissolver isso, né? Se isso vem à sua consciência, pergunta e pergunta muito, pergunta assim, o que é isso? O que você quer me dizer? Quando eu sinto culpa, você pode dar esse nome para simplificar a sua vida e aí perguntar o que está por trás disso. O que realmente eu estou fazendo aqui, nesse processo? O que realmente está acontecendo na minha vida, que está disfarçado ou mascarado por essa energia de culpa e eu estou então me escondendo atrás. Não é exatamente a coisa mais simples do mundo falar sobre esse aspecto. Existe muita conotação religiosa que complica um pouco a nossa vida. Existe muito medo de se falar nisso por conta dos julgamentos que a gente recebe em falar nisso, né? E a gente evita os julgamentos de uma forma insana para não se sentir culpado de ter destruído algo que parecia tão perfeito aos olhos de quem não está vivendo o que você está vivendo. Então, se você está no emprego dos seus sonhos, ai que lindo! Se você está no emprego dos seus sonhos só pelo ponto de vista dos outros, quem você está tentando agradar? Você vai se sentir culpado se você sair e experimentar uma nova carreira e começar do zero de novo e pastar um pouco até você conseguir se entender e se achar? Ou você não vai sair porque se você sai, você se sente culpado e as coisas não vão fluir tão maravilhosamente bem, porque afinal de contas você já estava tão estabelecido naquilo, para que você vai se meter a mudar? Aí as pessoas vão te julgar porque você estava tão bem ali, por que você saiu? Né? E aí vem todo esse imbróglio de sentimentos, de confusões, vem muita confusão. Aliada à culpa, a gente precisa trabalhar com esse centro aqui e acessar a nossa coragem, né? De pegar essa culpa, olhar de frente para ela assim, tirar as camadas de julgamentos, expectativas dos outros e pensamentos que os outros pensam a respeito de nós, sentimentos que os outros projetam sobre nós e tirando essas coisas. Isso é meu? Não. Isso é meu? Não. Ah, mas eu tô com uma ideia que se eu fizer isso vai dar tudo errado. Essa ideia é minha? Não. Sabe? Para cada coisa que você acessar, você vai perguntando, isso é meu? Não. Tira. Tira como se você tirasse peças de roupa, sabe? Como se você desmontasse uma matriosca, que tem várias, uma dentro da outra, até você chegar na essência do que é o que está acontecendo com você mesmo. E quando você chega nessa essência, você olha para ela, você fala, nossa, não tem nada de culpa nisso. Tem um processo acontecendo aqui que eu preciso visualizar, ter coragem para nutrir uma outra forma de viver, uma outra forma de trabalhar a minha energia, uma outra forma de colocar o meu talento aqui, neste mundo, neste momento. E existe a culpa do coletivo, que joga em cima das pessoas, nesse momento que está muito intenso, né? Com essa dualidade absurda que a gente está vivendo, pandêmica. Então, assim, se alguém se contamina com alguma coisa, é culpa de quem? Essa pressa em buscar um culpado, um bode expiatório, o que ela reflete? Por que as pessoas têm essa pressa de achar um culpado, de apontar o dedo para alguém, né? Então, olha só, o indicador, ó, né? É o mesmo que a gente usa para brincar de arma, né? A gente tá aqui, ó, atirando flechas de culpa, de maldade, de uma objeção àquela pessoa, porque ela é culpada por ser diferente, ela é culpada por ser fora da casinha, ela é culpada por não aceitar
o que até hoje é dito como certo, tudo que foi acreditado como certo por muito tempo, depois caiu por terra. Então, por muito tempo a Terra era plana, não era? Até que algum louco, né, dito louco na época, começou a ver que as coisas não eram assim. E aí tem que chegar à ciência para comprovar. Só que os equipamentos demoram. Então, quando você tem uma percepção e essa sua percepção te diz para ir numa outra direção e todo mundo vem voando igual a abelha e fala, não, 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 você tem que seguir igual todo mundo está seguindo. Cadê a coragem para você ser essa pessoa diferente? Para você ser esse ser desbravador, esse ser que não concorda e você ser diferente. Aí você foi para um caminho diferente, deu errado, é culpa sua. Quem mandou? Devia ter ficado aqui junto com a boiada, não é? E pode ter dado errado ou certo por N circunstâncias, por uma série de razões. Mas se a gente não experimentar algo diferente, se a gente não se libertar do sentimento de culpa de errar, a gente nunca vai experimentar algo diferente. E a gente não experimentar algo diferente, a vida vai ser sempre igual. Então não haveria nunca nada evoluindo. Todo mundo ia estar ainda na idade das pedras. Porque o primeiro cara que inventou aquela coisa que fazia faísca e que virou fogo deve ter se queimado. É culpa de quem que ele se queimou? Do fogo? Não é? Como que as coisas foram acontecendo? O primeiro cara que inventou a torra do café deve ter se queimado também, deve ter tomado a coisa mais horrorosa da vida. As pessoas experimentam, e as pessoas que experimentam, fora daqueles departamentinhos, daquelas caixinhas que já estão pré-determinadas, são sempre mal vistas. E são sempre apontadas como culpadas de terem bagunçado com uma estrutura social que já estava funcionando. É culpa de quem? Não tem culpa, gente. Tem escolha. Tem escolha. Eu escolho ser assim, eu escolho vestir roxo hoje, lilás, amanhã eu posso escolher outra coisa, e tem escolha. E a única coisa que a gente tem de possibilidade nesse plano é a escolha. E quanto mais a gente evolui, menos escolha a gente vai ter. Porque a gente não vai escolher entre dualidades, entre bem e mal. A gente vai estar pro lado mais do bem. Então a gente vai ter menos escolha. E aí, a gente vai ser mais feliz? A gente vai ficar mais inteiro tendo menos escolha? Já que deram escolha pra gente, por que a gente tem que escolher todo mundo igual? Se não escolher igual, há um massacre. Se a gente tem escolha, a gente poderia escolher todo dia uma coisa diferente? Ou a gente ia se sentir culpado por ser uma pessoa volúvel, que toda hora muda de ideia? E isso é muito ameaçador, porque as pessoas querem que as coisas fiquem nos trilhos, bonitinho. Não sai muito da média, não, porque você vai me criar um problema aqui. Isso na teoria é bem complexo, na prática é muito mais. Na prática é muito mais. Então, o quanto de escolha, o quanto de liberdade de escolha você se permite, o quanto você tem que jogar fora de culpas para se permitir essa liberdade de escolha. Essa é a nossa grande ferramenta de trabalho, é a escolha. É a nossa grande brincadeira, e é uma brincadeira séria, porque a gente escolhe a partir de um saber intuitivo ou não, ou a partir dos pontos de vista que foram enfiados na nossa cabeça por gerações e gerações. E a gente escolhe igual, todo mundo escolhe, assim. E diz que está escolhendo. Na realidade, a gente está repetindo padrões. Quando você tem alguém que sai do padrão, é um motim? É uma ameaça? É uma revolução? Não é? Como é que é isso, você ter alguém dentro da sua casa que sai do padrão? Ah, não vou comer mais carne. Ah, não vou mais, não sei o quê. Ah, né? Ah, eu vou pro meio do mato agora, eu vou ficar feliz. Vou plantar batata. Sai do padrão. Meu padrão é escola, faculdade, casar, ter filho, né? Isso vai ser o caminho de muitas pessoas. Vão ficar felizes e contentes nesse caminho. Só que outras não.
Então, no final das contas, a culpa faz a gente perder a liberdade. A culpa tá aí justamente para a gente não ter liberdade. A culpa, ela é usada para manipular as pessoas para não terem liberdade e ficarem no rame-rame de sempre e ficarem fazendo o que todo mundo faz, do mesmo jeito que todo mundo faz, para que tudo sempre fique da mesma forma. Se você vai arriscar algo diferente na sua vida, pode dar muito certo e pode dar muito errado. E não é sua culpa que deu errado, nem que deu certo. As pessoas deixam de escolher pelo medo de dar errado. Se a gente tem esse medo de dar errado, a gente nunca escolhe nada diferente, a gente vai no caminho de todo mundo, no caminho da boiada. Não é? Pensando aqui com os meus botões, e me veio essa vontade de compartilhar essa reflexão. Se você tem culpas para trabalhar, me chama para a gente poder achar aonde esses arquivos estão localizados no seu corpo e limpar essas interferências, né? Sejam dessa vida, de outras vidas, sejam imputadas ou criadas por você mesmo, sejam implantadas ou não, sejam culpas coletivas ou culpas individuais, sejam culpas da sua família que foram passando de geração em geração, ou sejam culpas holográficas, inventadas. Existe muita técnica para a gente trabalhar com isso e a gente tirar essas energias que atrapalham o seu poder de escolha. E eu deixo um beijo no coração para você. Até o próximo vídeo.